Amigos dos estudos do livro Os Mensageiros, mais uma vez estamos aqui a fim de que possamos estudar o livro Os Mensageiros. Então vamos orar. Pai da vida, que tua presença possa confortar a todos nós. Ergue cada um de nós para as realidades eternas espirituais. Abençoa, Mestre Jesus, os que se encontram na dor, na enfermidade, e que tua misericórdia, Mestre, possa ser alcançada para aqueles que viveram, infelizmente, a escolha do suicídio. Que o teu manto, Mestre, o teu olhar de misericórdia possa envolver estes irmãos que, num pensamento irrefletido, escolheram o suicídio. Abençoa também, envolva com a tua paz os enfermos do corpo e da alma. Fique sempre conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. Então, amigos, vamos estudar o livro Os Mensageiros. Então vamos para o primeiro slide. Estamos na primeira página, livro Os Mensageiros. Hoje, amigos dos estudos, nós iremos estudar o capítulo 21, de nome Espíritos Dementados. Amigos dos estudos, André Luiz encontra-se no posto de socorro na vida espiritual. E Alfredo, que faz a administração deste posto, juntamente com a sua esposa, Ismália, eles estão desenvolvendo atividades caritativas, auxílio. E André Luiz está diante de irmãos com uma certa demência, distúrbios mentais. Todos eles desencarnaram em condições difíceis, em que estes irmãos não aceitaram a vida equilibrada, a vida em Cristo. E André Luiz está ouvindo as ponderações deste irmão orientador Alfredo. Ele diz que, analisando e conversando com alguns personagens que se encontram num ambiente envolvido de caridade, de assistência, e Alfredo, ele resolve conversar com 3 irmãos desencarnados que vivem uma certa demência, distúrbios mentais, e não aceitam os seus erros, o recomeço. Entre estes, existe um velhinho, segundo as palavras de Alfredo, o velhinho que reclama terras e escravos, nunca pensou senão em tirania no campo. Isto é, irmãos, segundo Alfredo, este irmão desencarnado, que ele cita como velhinho, ele pretende retornar para o ambiente do mundo carnal. E ele não está ciente, este irmão enfermo, que ele já desencarnou. E ele pretende retornar para tiranizar as vidas, ainda preserva no seu mundo mental o escravismo, em que submetem os irmãos a esta condição. Alfredo ainda conversa, e André Luiz participa de tudo, juntamente com Aniceto, um cavaleiro que este reclama a respeito de uma herança. E este irmão, quando estava encarnado, tinha o desejo de lesar os primos. E o outro personagem em que Alfredo explica, esclarece André Luiz, é uma senhora
que, segundo Alfredo, esta senhora se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico que desencarnou quando pretendia envenenar o marido, às ocultas. Isto é, esta senhora, amigos dos estudos, desencarnou quando pretendia envenenar o marido, às ocultas. E ela conversa com Alfredo, na vida espiritual, neste posto, se colocando como vítima de uma situação, fazendo colocações sem nenhuma lógica, sem nenhuma racionalidade, citando a Alfredo, queria retornar para o lar nestas condições, a fim de auxiliar as filhas. Então, irmãos, vamos estudar estes temas. Vamos para a tela 2. Estamos na página 2, temas do capítulo. Nós iremos estudar 2 itens. O primeiro, fixação mental. Esta fixação mental é um tema que envolve o conteúdo do capítulo 21 do livro Os Mensageiros, que estamos estudando hoje. E sabemos que a nossa mente, ela opera de forma variada. E estes irmãos que se encontram no posto de socorro, no ambiente em que eles estão sendo amparados, estes dementes, estes irmãos que já vivem a loucura, a autoobsessão, segundo André Luiz está constatando, na medida que estes irmãos eles se encontram num albergue em que todos eles desencarnaram em condições difíceis, viveram fixações mentais, se fixaram no desejo central, que é o item 2, isto é, eles centralizaram sua mente, seu emocional, em fatos, em desejos, em buscas ilusórias, transitórias, que não configuram a espiritualidade superior. Diante disso, estes irmãos, lembrando que todos nós vivemos as nossas fixações mentais, os nossos desejos, às vezes desequilibrados. E Alfredo está explicando, André Luiz, estes irmãos que não aprenderam a se conter, a se controlar, e na medida que estas fixações mentais, isto é, eu me fixo emocionalmente num desejo, numa ideia, e não consigo me desligar destes cárceres, destas prisões criadas por mim. Então, irmãos, devemos aprender a orar, a se esvaziar das coisas do mundo. Existe até uma questão do Livro dos Espíritos, questão 660, item A, que diz que a prece, a oração, além de diversos valores relevantes, é também um estudo de si mesmo. Quando nós oramos, conversamos com o nosso Criador, ou com o nosso Mestre Jesus, nós estamos estudando nós mesmos, fazendo reflexões através das palavras de vida eterna, porque quando nós conversamos, verbalizamos na oração com Deus, nós pronunciamos palavras de vida eterna, palavras sagradas. E estes irmãos que se encontram amparados em uma das instituições do posto de socorro, que amparam estes dementes, eles centralizaram, fixaram as suas mentes, o seu espírito, eles fixaram os seus corações em desejos nada moderados, em desejos em que
viveram mais as ilusões do que a realidade da vida. E diante disso, eles abriram canais perigosos de auto-obsessão, obsessão também. Eles abriram canais de vampirismo, em que os irmãos infelizes, desencarnados, eles vampirizam nosso tônus vital, o fluido que envolve nosso perispírito, a fim de que nós possamos viver, ter a energia necessária para a vida. Este é o fluido vital que é transformado em tônus vital em nosso organismo espiritual. Quando nós vivemos obsessões estas que são permanentes, nós não conseguimos viver outros valores, estes vampiros, eles absorvem esse tônus vital, esta energia da vida. E nós ficamos praticamente vinculados a estas obsessões perigosas. Eles se hospedam em nosso mundo mental e tentam fixar ideias. Eles tentam determinar os nossos destinos. Em função disso, amigos, devemos renovar os nossos espíritos. Fora da caridade, não há salvação. A caridade, ela sensibiliza a nossa alma. A caridade, ela aproxima os nossos protetores espirituais, para que nós tenhamos uma qualidade de vida espiritual mais produtiva. Então, irmãos, estas fixações mentais, estes desejos em que nós centralizamos a nossa mente, o nosso coração, são venenosos para a nossa espiritualidade. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler alguns trechos do capítulo 21 do livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Então, irmãos, vamos ler estes trechos em que o mentor, orientador Alfredo, está explicando ao André Luiz a respeito destes irmãos que vivem os distúrbios mentais após as suas desencarnações. Então vamos à leitura. Narração André Luiz. Adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta: não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. E, voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui, são verdadeiros loucos. Um momento na leitura, irmãos. Segundo Alfredo, já que eles estão diante desses irmãos com demências, esses irmãos que se encontram alojados em um dos ambientes do posto de socorro, e eles estão auxiliando, ajudando, e segundo Alfredo, estes irmãos, eles seriam todos absolutamente normais em nosso mundo carnal. Mas no mundo espiritual, eles são loucos, porque na vida espiritual nós não conseguimos dissimular, ocultar a nossa realidade espiritual. Quem realmente somos. E segundo Alfredo, ele diz que em nosso mundo físico, no círculo carnal, todos seriam normais. Mas na vida espiritual, nós nos apresentamos segundo a realidade daquilo que vive em nosso íntimo, a realidade do nosso mundo mental, quem realmente somos.
Então vamos continuar com a leitura. Narração André Luiz. São desencarnados que, por muito tempo, se agarraram aos problemas inferiores, reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram, acusam os outros, sem relacionarem os próprios erros. Finalizamos a leitura, irmãos. Segundo Alfredo, ele diz que estes irmãos reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Isto é, irmãos, todos nós vivemos estas experiências de reclamações sem providenciar a autoiluminação, sem buscar esta luz que vai clarear as nossas chagas, as nossas feridas emocionais, as nossas inquietudes. A luz, ela permite que a nossa percepção possa perceber, detalhar os dramas, os limites, a incompletude que ainda vivemos no mundo físico. E quando nós aceitamos a luz, lembrando o Mestre Jesus, que brilhe vossa luz, quando aceitamos a luz, podemos melhor enxergar, visualizar os caminhos que conduzem a Deus. Então, irmãos, vamos perseverar. Alfredo, ao analisar estes irmãos infelizes no posto de socorro, na realidade, estes irmãos, eles apontam, indicam os desequilíbrios, os distúrbios que vivemos no mundo encarnado. Muito reclamamos e pouco fazemos. Muito exigimos e pouco nos doamos. Então devemos pensar a respeito disso. Sejamos servos de todos, suaves, heróicos, austero com a nossa deseducação íntima e misericordioso com o nosso próximo diante dos seus erros, descuidos. Por isso que Jesus nos orientou que devemos perdoar no sentido de entender que não somos vítimas do contexto dos quais fomos inseridos. Vamos para a tela seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver, amigos dos estudos, o nosso estudo comparativo. No quadro 1º, livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, artigo 1º, que são conteúdos coincidentes com o capítulo 21. Este artigo 1º diz respeito ao Código Penal da Vida Futura, organizado tal código pelo professor Allan Kardec. Então vamos ler esta orientação de como proceder a fim de que possamos alcançar o espírito redimido, o espírito moderado em nós. Então vamos para a leitura. A alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Finalizamos a leitura. Segundo Allan Kardec, o nosso estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, irmãos,
estas imperfeições que nós cultivamos em nossa vida, devemos suplantar, reduzir qualquer distúrbio mental em nós, a fim de que evitemos, após a morte do corpo físico, desequilíbrios na vida espiritual. A exemplo do capítulo 21, que estes irmãos que vivem as loucuras na vida espiritual, porque eles viveram as suas imperfeições e não desenvolveram o Evangelho do Mestre, que liberta, que acalma, e menosprezamos as Escrituras Sagradas do Evangelho. Vamos, então, irmãos, procurar o caminho reto, a porta estreita do Evangelho do Senhor Jesus, para evitarmos descuidos, negligências, atitudes irrefletidas que acarretam problemas sérios na vida espiritual. Vamos para o quadro 2. Livro dos Espíritos, questão 895. Esta questão, irmãos, ela explica e esclarece para todos nós a respeito do interesse pessoal destes irmãos que viveram naquela oportunidade as consequências, os efeitos das suas imperfeições que geraram loucura, demência. Eles centralizaram as suas mentes no interesse pessoal, somente o pessoal, esquecendo o bem comum, a vida fraternal. E essa questão diz muito do Livro dos Espíritos. Eu estou apresentando uma parte da resposta. Então vamos para a questão 895 do Livro dos Espíritos. Pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo como homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Amigos, finalizamos a leitura e aqui diz a respeito do interesse pessoal. O nosso interesse se encontra onde? Então vamos para o quadro 3. Evangelho de Jesus. Encontra-se em São Lucas, capítulo 12, versículo 34. Assim falou Jesus: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, irmãos, onde encontra-se o nosso tesouro? Lembrando que o nosso tesouro, ele está impregnado com o nosso coração. Se o nosso tesouro encontra-se nas relações sadias, nas relações fraternais, nosso coração estará nessas relações. Mas se o nosso tesouro encontra-se em coisas, nós coisificamos a vida, nosso coração, ele estará nestas coisas. Nós iremos endurecer o nosso espírito
porque coisas não representam elevação. São utilizadas como usufruto, mas não propriedades. A propriedade é sempre de Deus.